paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu vou chamar uma das de explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções, de onde nós estivermos, seja onde for que você esteja, ou para onde você vá, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Santa Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço os teus livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, não da total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houver sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado também, o convite que nós fazemos para todos vocês, muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também, ao se juntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada do lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores
e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estamos ao vivo nesse momento, você vai encontrar. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar um vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos das 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Eu me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Abacuque, com 3 capítulos, é o primeiro livro de hoje. E o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, contém 20 versículos. O castigo dos caldeus, sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Quanto mais que por ser dado ao vinho é desleal um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta, ajunta assim todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não se levantarão todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador?
Dirão: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo os penhores. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, que contém 22 versículos. Prega a palavra. Exorta-te, pois, diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade e todo ensino, porque virá tempo que não suportarão a sua doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando às fábulas. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. É necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. E a oração é a oração 8 para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70, que através de sorteios todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. E no final da live você mentaliza o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração através de sorteio do número que você mentalizar, um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que sai agora junto com todas as suas obras malignas, em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em o nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu vou colocar uma mensagem. Eu vou apresentar para vocês a mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos,
9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha seu número de rebanho, para através desse sorteio você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso. E eu começarei hoje pelos números ímpares, falarei dos números ímpares primeiro, logo após falarei os pares. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Mateus, com 28 capítulos. Capítulo 19. Para o rebanho santo do livro 31, 39, 32 e 40. Mateus capítulo 19, contém 30 versículos. O jovem rico, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: O que me pergunta a respeito do que é bom? Só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E o Senhor Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos aos próximos rebanhos. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Esther, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 3 do livro de Esther contém 15 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. A trama de Amon para destruir os judeus. Depois dessas coisas, Reis Assuero agradeceu a Amon, filho de Hamedata. O Agagita o exaltou, dando-lhe um assento de honra, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amon, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai por que desobedece ao mandamento do rei. Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amon para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhe tinha declarado que era judeu.
Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 13. Provérbios capítulo 13 para o Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Provérbios capítulo 13. O capítulo 13 contém 25 versículos. O filho sábio ouve sua instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta repreensão. O fruto da boca do homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mas o que muito fala tem perturbação, o preguiçoso deseja nada alcança, mas os diligentes têm satisfeito os seus desejos. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 13. Hebreus capítulo 13 para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 13 do livro de Hebreus contém 25 versículos, exortações à vida santa. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram os anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos como eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, pois os imorais e adúlteros o Senhor Deus os julgarás. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 13. Atos, capítulo 13, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 13 do livro de Atos contém 52 versículos. O discurso de Paulo em Antioquia da Pisídia. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pérgio da Panfilha. Mas João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, saindo de Pérgio, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhe dizer os principais da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens de Israel, os que temeis ao Senhor Deus, ouve. 9:61, 10 e 62, 9:61, 10 e 62. Josué com 24 capítulos.
capítulo 18. Contém 28 versículos. Israel arma o tabernáculo em Siló. Toda a comunidade dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, juntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. Dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passarde para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que eu os envie, e eles saiam a percorrer a terra e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. 11, 59, 12 e 60, 11, 59, 12 e 60. 1 Pedro com 5 capítulos. Pedro, capítulo 3, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. O capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos dos deveres dos casados. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se algum deles não obedecerem a palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos ou uso de joias de ouro, ou em luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante do Senhor Deus. Sete, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 9. Romanos capítulo 9, que contém 33 versículos, a escolha soberana do Senhor Deus. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la, porque não a buscavam pela fé, mas como quem pelas obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, todo aquele que nela crê não será confundido. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro para esses rebanhos, mas antes de eu sortear o livro e o capítulo, eu irei passar mais uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Atenção, todos os políticos, vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores vão estar voltando às férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar a eles as suas ofertas, e com a sua oferta de cada município, cidade, feita por moradores, independente do valor, sendo ela R$1 ou 1 bilhão, nos ajuda fazendo as suas ofertas e convidando
também os outros de outras cidades para eles fazer a oferta deles. Nós vamos dar ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do seu segmento de fé religioso, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Confira em Mateus 25, de 31 a 46. Entre em contato conosco no privado, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo: só eu fiz, para entrar no livro de oração. Vamos ao livro para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 22, Levítico capítulo 22, para o rebanho santo número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 22 do livro de Levítico contém 33 versículos. A lei acerca das coisas sagradas. O homem que tocar nele será imundo até a tarde, não comerá das coisas sagradas, sem primeiro lavar o seu corpo em água. Depois de posto o sol, então será limpo e poderá comer das coisas sagradas, pois são o seu alimento. Não poderá comer um animal encontrado morto ou dilacerado por feras, para não se contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão os meus mandamentos para que não incorram em pecado e morram nele, havendo-os profanados. Eu sou o Senhor que o santifico. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 João, capítulo 5, que contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus, todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também, ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos o Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois quando que é nascido o Senhor Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, para o rebanho santo número 33, 37, 34 e 38. No capítulo 6 do livro de 1 Coríntios contém 20 versículos. A imoralidade sexual, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas que são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Senhor Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, o Senhor Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de meretriz, não por certo. Vamos aos rebanhos, seja você também parte desse rebanho, de número 23, 47, 24 e 48.
23, 47, 24 e 48. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio capítulo 14 para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Deuteronômio capítulo 14, que contém 29 versículos. Os animais limpos e os imundos, vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus, não fareis incisão alguma do vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhes serdes o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis, o boi, a ovelha e a cabra. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Primeira Samuel com 31 capítulos. Capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Capítulo 30 do livro de 2 Samuel contém 31 versículos. Davi destrói os amalequitas. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis que para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Enviou-os de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jati, aos de Aroé, aos de Simote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Omar, aos de Oração, aos de Coração, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Jó com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 6. Jó, capítulo 6, que contém 30 versículos. Então Jó respondeu: ó, se a minha angústia retamente se pesasse e toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. As flechas do Todo-Poderoso se cravam em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de seu arregimentam contra mim. Rebanho santo de número 35 e 36, 35 e 36. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da 1 Reis. Capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 10 do livro da 1 Reis contém 29 versículos. O esplendor de Salomão era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos.
além do que vinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrates de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei o pôs no palácio do bosque do Líbano. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Segunda Samuel com 24 capítulos. Capítulo 21, 2 Samuel, capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 21 do livro de 1 Samuel, contém 15 versículos. Davi em Nob em Gate. Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate, pelo que na presença deles fingiu-se de doido, e quando esteve com eles, riscava as portas da cidade e deixava escorrer a saliva pela barba. Disse Aques aos seus servos: bem vejo que esse homem está louco, porque o trouxestes a mim. Faltam-me doidos para que trouxesses esse que fizeste doidice diante de mim. Há de entrar ele na minha casa? Rebanho Santo de número 17 e 53, 18 e 54. Primeira Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 1. Primeira Tessalonicenses capítulo 1. Que contém 10 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre damos graças ao Senhor Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho e o amor, e da vossa firmeza e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante do nosso Senhor Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados, do Senhor Deus a vossa eleição. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Tito com 3 capítulos. Capítulo 1, Tito capítulo 1, que contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, após o Senhor Jesus Cristo, a fé dos eleitos que o Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempo próprio manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada pelo mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E eu vou ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior
ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias serão mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada às autoridades para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando as atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler agora mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 81. Atenção com as mais de 100 denúncias, afirmações e desafios das 2 igrejas virtuais, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio que as 2 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo com base na Bíblia Sagrada. E atenção, nós afirmamos que nós, das 2 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércio e veículos no mundo em que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17, todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 2 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus Todo-Poderoso como Ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, foco no versículo 20, Mateus 16, foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, foco no versículo 22, Romanos 1, foco no versículo 9, 1 Samuel 19, foco no versículo 20 a 23, e em 2 Crônicas 24, foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 2 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem no 42 e as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da Tua Santa Palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Daniel, com 12 capítulos, é o penúltimo livro de hoje. E o livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel, que é o penúltimo livro de hoje, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, que contém 27 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore.
Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando o rei sobre o palácio real de Babilônia. Disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Vamos ao livro de Joel. Capítulo 3 é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Joel, capítulo 3, que contém 21 versículos, bênção para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião. Meu santo monte Jerusalém será santa, estranho nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado, Senhor, habita em Sião. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a oração, a mensagem hoje está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 15, a mensagem está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que escolheu o 9, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 19. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 3. Você que mentalizou o número 19, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 13. Você que mentalizou e escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 13. Você que mentalizou o número 22, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 13. Você que mentalizou o número 1, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 9. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 22. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 13, está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 4. E você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 3. E eu vou ler para vocês
a revelação dessas denúncias, essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir assim e também receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 e 27, e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 iniquidades, que são impiedade, anticristo e seita. Ou iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou ler para vocês também mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Hoje vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas, dízimos independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou, escolheu o número 2, Abacuque 2, o 15, 2 Timóteo 4, Você que mentalizou o 15, o livro de 2 Timóteo capítulo 4. Você que mentalizou o 9, Mateus 19. O 12, Esther capítulo 3. O 19, Provérbios capítulo 13. O 4, Hebreus capítulo 13. O 22, Atos capítulo 13. O 1, Josué capítulo 18. O 10, 1 Pedro capítulo 3. O 8, Romanos capítulo 9. O 14, Levítico 22, o 17, 1 João, o 3, 1 Coríntios capítulo 6, o 20, Deuteronômio 14, o 13, 1 Samuel 30, o 16, Jó capítulo 6, o 6, 1 Reis capítulo 10, o 7, 2 Samuel 21, o 18, 1 Tessalonicenses 1, o 5, Tito capítulo 1, o 21, Daniel capítulo 4, o 11, Joel capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 e 48 minutos, na @ IG1 318 37 300 até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículos 4 e 27, João capítulo 15. E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil que está na foto o nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguida, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais.
E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada, desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada, que são mentiras. Se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias. Lembrando que os obreiros conosco recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor deu, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Índia, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, México, África do Sul, Moçambique, Colômbia, Turquia, Japão, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Rússia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.